Bom, eu queria falar um pouquinho sobre Pablo Verratti, né? Já que a gente está falando sobre dedicação, sobre o quanto que ele representa para o Vasco. E, Pedrosa, a gente ficou sensibilizado, né? Como o nosso Pirata reagiu à eliminação, né? Cara, quando o Vasco, principalmente no momento que ele vive, e não é mais momento, né? Infelizmente é a realidade, uma realidade triste nos últimos 24 anos, eu não vou ter nem 20, mas nos últimos 24 anos, tirando ali 2011, 2012, que a gente pôde ser feliz de alguma forma, enfim. O atleta vem pro Vasco, eu acho que é muito fácil do cara se apaixonar pelo Vasco, tá? O atleta que desempenha. O cara que não desempenha, realmente ele vai odiar o Vasco, porque ele vai ser massacrado. Ao mesmo tempo, quando o atleta desempenha, quando ele mostra entrega, cara, o que a torcida do Vasco faz com esse jogador é isso aqui, ó. O cara muda da água pro vinho. Então, o cara, quando vem ao Vasco da Gama, ele deveria encarar o Vasco como uma grande oportunidade na carreira dele, seja lá qual for o objetivo. Seja lá se ele quer muito ser campeão no Vasco da Gama ou se ele quer ir para um time na Europa, se ele quer chegar à seleção brasileira. Eu acho que vestir a camisa do Vasco é não só uma consolidação na sua carreira, mas também uma vitrine para o seu objetivo, que seja jogar numa Europa ou seja chegar numa seleção brasileira. E o Verratti, cara, é um desses caras que ele, principalmente pela carreira que ele teve, o Vasco é disparadamente o maior clube da carreira dele. O Vasco é disparadamente a maior oportunidade que ele está tendo. E financeiramente falando, se alguém disser que isso não pesa, desculpa, tá vivendo errado. Financeiramente falando, é o momento que ele mais está ganhando dinheiro na vida dele também. E o mais legal é que, na minha humilde visão, ele tem essa consciência, tá? Ele tem exatamente essa consciência de que é um momento importante da carreira dele, que talvez ele esteja até no auge da carreira dele, tecnicamente falando, tá? Que ele sai de um time que é o Belgrano, onde ele é ídolo extremo, ele chega ao Vasco numa situação, digamos assim, de ter que ter um líder, né? Ele pega um pouquinho da mentalidade do que o Ramon Dias e o Emiliano Dias implantaram em 2023 e ele abraça essa mentalidade para si de que o Vasco é muito grande e não merece ficar tanto tempo assim sem disputar grandes coisas. Então o choro dele, na minha visão, cara, é um reflexo disso tudo. Ele acreditava muito nesse título, ele acreditava muito que era possível, ele acreditava muito que era capaz, e talvez o Vasco tenha esbarrado nas suas limitações técnicas, talvez, mas talvez também ele tenha lamentado justamente porque ele sentiu que dava. Porque ele sentiu, como todos nós, a decepção. E se você for conversar com o Verratti hoje, você pode ter certeza que o conformismo que muitos torcedores estão tendo, ele não teria. Ele não terá. E ele nunca vai ter. Então eu acho que o sentimento dele ali no choro é: eu não admito que isso esteja acontecendo. Eu acho que a gente poderia muito mais, eu acho que a gente deveria ter chegado longe e dado um título para essa torcida. Então o sentimento que ele passa para mim é exatamente o sentimento que eu estou tendo desde sábado, a gente não merece ficar sofrendo dessa maneira. A gente não tem que se conformar com decepção. A gente não tem que ficar nesse estilo de valeu, já deu, tamo junto. O Vasco é muito grande. E o Vasco não só lota em São Januário, não. O Vasco lota no Brasil inteiro. Então, quando o cara vem de outra realidade, de outro país, talvez ele enxergue melhor do que até os próprios brasileiros. Que é algo que, para mim, o Ramon Dias e o Emiliano fizeram lá em 2023, nessa recuperação de mentalidade e confiança do Vasco da Gama. E o Verratti se encaixa nisso aí. De olhar e falar assim, pô, que isso, cara? Qualquer lugar do Brasil que eu vou, que é um país continental, eu vejo gente me idolatrando, meu Instagram, sei lá, sai de 50 mil seguidores para 600. Isso não é normal, irmão. Isso não é normal, entende? Então, a mesma coisa que o Medel fez nesse ano, que ele até dá entrevista, né? Porra, que doideira. Qualquer lugar que eu vou, a torcida tá junto com a gente. Então, assim, é um sentimento de pertencimento, mas também de entendimento da dimensão do que é o Vasco, que alguns atletas aqui do futebol brasileiro muitas vezes não têm. Perfeito. Vou deixar agora o Caio falar sobre o Verratti, que talvez seja o maior ídolo de todos os ídolos que mais gosta. Fã do fã é o Caio sobre Pablo Verratti. Satisfação falar do Verratti, né, Caio? Pode falar. Satisfação enorme. Para mim, é aquilo que eu falei na última live, né? Se para ser ídolo do Vasco precisa ter título, é a única coisa que falta para o Verratti ser ídolo do Vasco é ganhar um título com a camisa do Vasco, porque todos os outros requisitos, na minha opinião, ele já cumpriu. Mas onde é que está escrito isso? Eu queria só saber onde é que está escrito. Não está escrito, mas se eu quiser considerar o Verratti ídolo, eu vou considerar, irmão. Não simples assim. Tem gente de torcida adversária que faz isso para provocar, cara. Só tem um parêntese assim, que tem diferença entre ídolo pessoal e ídolo do clube. Ídolo pessoal, por exemplo, o Nenê
justamente é ídolo de vários vascaínos da geração mais nova. É meu ídolo, tá? E eu tenho 30 anos. Aí. E É eu mesmo acho que o Nenê, Tem que eu acho que o respeitar, pô. Nenê deveria ser ídolo da instituição, na cabeça de todos, tá? Porque o Nenê é o ídolo dos tempos horríveis. O Nenê é o Isso. ídolo da merda. Na pior merda possível, o Nenê era o nosso único respiro. Eu acho que o Nenê é ídolo, inclusive, da instituição. Nesse momento, Pedrosa, eu tenho um amigo chamado Henrique Veloso, que ele está revoltado. E daqui a pouco ele se manifesta no chat. Paciência para ele. Ele é um dos que eu mais discuto sobre o Nenê. E olha que eu nem considero o Nenê ídolo do Vasco, mas ídolo pessoal eu acho justíssimo, principalmente para a geração. Mas sobre o Verratti, quem melhor descreveu ele até hoje, na minha opinião, foi o pai da menininha lá que colocou o nome dela, né, de Ayla Verratti. E ele, emocionado no CT do Vasco, falou: o Verratti, para mim, é o Vasco. E assim, o Verratti representa o Vasco. Eu não falei aqui no início da live que o Vasco somos todos nós? O Verratti é o Vasco em pessoa, dentro de campo. E, assim, na forma como ele lida com cada disputa de bola, na forma como ele fala com a arbitragem, na forma como ele se dedica dentro de campo, no carrinho que ele dá na lateral do nada, os tiros que ele fica dando, que às vezes eu acho que não era nem necessário, mas ele vai porque ele sabe que aquilo é importante para a torcida, que aquilo contagia o time também, ele chama a responsabilidade, não é à toa que a braçadeira de capitão foi parar no braço dele, ele foi escolhido pela torcida praticamente e assumiu essa responsabilidade. A partir do momento que ele assumiu essa responsabilidade, ele entendeu ainda mais. Ele já tinha entendido. A gente achava que não dava para ficar melhor, e ficou, quando a braçadeira parou no braço dele. Então, assim, o choro do Verratti é o sentimento que todo torcedor do Vasco tinha que ter assim que acabou aquele jogo. Eu brinquei, né, que quando acabou o jogo eu demorei para postar o vídeo, porque assim, eu não sabia o que falar, assim, minha vontade era de chorar porque eu acreditava muito que estava para o Vasco chegar, principalmente por todo o clima que se criou. Então a frustração dele foi a minha frustração e a frustração da maioria dos torcedores do Vasco. E eu acho que isso diz muito sobre ele. Ele troca bastante mensagem com a gente no direct, com o Pedrosa também, né? Pedrosa já mostrou até no SBT lá, eles conversando. E com a gente ele também fala muito. Eu até postei quando ele falou que ia matar o Atlético Paranaense, né? E aí, depois que o Vasco ganhou o jogo. E ontem eu tinha mandado uma mensagem para ele na segunda, agradecendo, tinha feito um post lá e mandei no direct para ele, agradecendo e tal. Ele visualizou, não respondeu, geralmente ele responde na hora. Ele só foi responder hoje com uma carinha de choro, ainda. Então, assim, ele sente a derrota, ele sente o que é ser Vasco, ele sabe da responsabilidade dele, o quanto a gente acreditou nisso. O jogador que passou pelo corredor de fogo para entrar em São Januário e não sentiu, pode trocar de profissão. Pede para sair do Vasco e não joga futebol nunca mais, porque você não entendeu nada da profissão que você representa. E o Verratti, muito pelo contrário. O Verratti sabe exatamente a expectativa que o torcedor colocou nele, principalmente, e o quanto foi frustrante o Vasco não sair de São Januário depois de uma festa daquela, classificado para a final da Copa do Brasil. Então, acho que essa cena aí diz um pouquinho sobre o que é o Pablo Verratti com a camisa do Vasco.